Fala galera, aqui é o Kleber do canal Pode Corte Financeiro. Só estou passando aqui para convidar você que está em busca de insights valiosos através de cortes como esse a se inscrever agora no nosso canal e se juntar a nós nessa jornada rumo ao sucesso, nos negócios e na vida financeira. Sobre esses ciclos da vida de vocês, então nós tivemos o primeiro de Havaianas, esse segundo de Dani, criadora de conteúdo, que não dá pra falar, pô, Havaianas teve um auge e depois a margem caiu, vocês viram, poxa, vamos sair disso. Mas nesse teu ciclo não teve um momento de queda, que você quis parar com aquilo. Ela largou na alta. Se você era o máximo No ainda, maior você era, momento ela em largou. termos de confeitaria, a top do Brasil, e não só confeitaria, também em turismo vocês se destacaram muito. Sim. Por que decidiu parar aquilo e passar para uma próxima fase, que seria o Paulo saindo do bastidor para virar o protagonista, que foi como infoprodutor? Tem dois momentos aí. O primeiro momento foi quando eu desencanei, assim, de fato, de confeitaria. Eu falei pro Paulo, eu não aguento mais bater chantilly. E isso é real, assim, pode Mas ser a quantos coisa anos mais... foi mesmo, Dani, que você sei lá, ficou? fiquei uns 7 anos É, batendo Era chantilly. muito tempo começou a dar também. um tilt Cara, depois de 7 anos. Né? Porque assim, quando a gente tava com as lojas de Havaianas, eu já me sentia indo numa levada de empreendedorismo, por mais que seja como um início de comércio, que a gente sabe que é muito diferente de outro nível de empreendedorismo. Então, assim, pra mim já tava ali indo num caminho que eu ia ter meus próprios negócios. Quando eu comecei a ver que eu estava indo para um caminho que aquele negócio que eu estava montando dependia 100% da minha imagem E de outras marcas. Né? e de outras marcas, eu acho que eu comecei a ficar um pouco desesperada. Quando de fato aquilo caiu, assim, na ficha, por mais que a gente estivesse faturando muito, e a gente faturava muito mais do que na Do que época da Havaianas, eu olhei aquilo, em algum momento eu olhei aquilo e falei pro Paulo, o nosso negócio depende 100% das marcas nos patrocinarem. Porque assim, eu tinha feito alguns livros com melhoramentos, tinha dado um dinheiro, mas também não era, tipo, algo absurdo. Tinha feito meu curso, tinha batido 1 milhão em um dia, né? Sem tráfego, sem nada. Vendendo o curso de confeitaria, Na depois época ainda isso era vendeu mais, gigantesco. óbvio. Tinha linha de esmalte. Tinha linha de esmalte, tinha algumas coisas, mas Tinha linha de esmalte? Tinha, mas o grosso mesmo do Era dinheiro... publicidade. ainda assim era publicidade. Então, assim, eu comecei a pensar naquilo e eu falei pro Paulo, eu não me vejo em 10 anos, 20 anos confeitando. Eu não me vejo fazendo isso a minha vida inteira. E aí, nesse momento, eu já comecei a falar pra ele. Isso foi antes até da gente começar a fazer viagem, né? Que daí o Paulo também gosta de instigar bastante. Então ele começou, qual que seria a outra coisa? Ah, a gente viaja bastante, será que a gente faz coisa de viagem? Isso foi, né, antes. Aí a gente começou fazendo viagens, não sei o quê, misturou o canal, coisa que o YouTube falou pra gente, vocês estão ficando malucos. Como assim vocês vão misturar 2 tipos de SEO? Isso não se faz num canal, né? E a gente, mesmo assim, mesmo misturando 2 tipos de SEO, a gente chegou a ser o maior canal de confeitaria da América Latina e o maior canal de viagens do Brasil E no final, acho pelo que YouTube. até isso retroalimentou, porque eu mesma conheci vocês por causa da viagem, e aí então eu comecei a consumir O outro a outra canal. editoria, né? Que era o mesmo canal, mas eu não conhecia quando era só confeitaria nessa época. Exato. Sim. Então, assim, mas aí mesmo migrando um pouco pra viagem e aí deixando um pouco a confeitaria, que já me deu um certo alívio ali, de eu não ficar só em cima daquilo o tempo inteiro, ainda assim não me satisfazia a questão do negócio em si, que ainda acho que ficava a paixão martelando na com- cabeça. com Você achava a frágil, né? confeitaria, Eu achava bem que é frágil, mais exatamente. fofa, começou a se colocar cada vez mais da personalidade do dia a dia da Dani, que é mais agressiva também, sabe? Que era um personagem muito fofo. E daí ela ficou rendida, que acho que o YouTube ele tem esse poder mais que outras redes sociais, de você se cristalizar numa imagem que Sim, não evolui. tanto é Você é um que eu mesma personagem que você larguei não o gosta que YouTube. você mude. Não Exato. gosta É no verdade. YouTube. Então isso foi ficando Então- pesado pra saúde mental da Dani, essa parada aí. Esse foi o primeiro momento, de fato, ver aquilo como um negócio frágil, por mais que desse muito dinheiro. Num outro momento, teve uma viagem específica que a gente fez. Eu não vou poder falar porque envolve muitas pessoas. Tem pessoas que a gente gosta. pessoas que a né, gente e marcas gosta. que a gente gosta. Mas nessa viagem em específico, uma pessoa passou muito mal nessa viagem. Da equipe de vocês? Não. Não, que tava viajando Que tava lá junto com a gente. E aí, Outro criador de conteúdo. foi outro criador de conteúdo. E aí, nesse momento, o pessoal todo foi pro hospital com essa pessoa e tal, não sei o quê. E eu e o Paulo, a gente foi jantar juntos.
porque todo mundo tava jantando sempre junto em grupo, né? E foi só eu e o Paulo. E aí, bem nesse momento, eu virei pro Paulo e falei assim, você viu o que aconteceu, né? Você não queria ser a próxima. E digamos isso assim. aconteceu por quê? Cara, burnout, assim, literalmente da pessoa, porque eram horas e horas e horas de gravação, num calor extenuante, com muita coisa na cabeça, muita entrega pra fazer, Muita agência, muito departamento de muita coisa em marketing, volta, muita gente cobrando coisa. cobrando coisa e Publi, tal. Não, é pesado. A cada não sei quanto Aham. tempo. E assim, eu acho que nesse dia a gente já tava uns 16 horas acordados. A gente tinha acordado, sei lá. Eu tava com enxaqueca, 4 porque horas da enxaqueca o dia manhã. inteiro, tive que trabalhar, que não tinha... E o povo que assiste a gente não tem noção, Não, né? não de tem, o que- povo não tem noção disso, entendeu? Acha que é, caraca, é Eu e a Dani, a festa, gente comprou uma glamour, coca, tá. um hambúrguer. Foi o dia que a gente casou com o Elvis ainda. A gente brindou com o Nesse dia, hambúrguer. né? Foi. A gente brindou com o hambúrguer e falou: daqui a um ano a gente não vai ter mais o canal. E Vocês aí, combinaram, então. e foi uma decisão. Mais uma transição. Aí a gente falou que a gente vai ter que ver o que a gente vai fazer, mas esse não é o que a gente... Eu não quero mais ter o canal, de fato, nem confeitaria, nem viagem, nem nada. Qual era o tamanho do canal? Quase 3 milhões, né, de inscritos. O que na época era Muita bizarro. coisa. É. Não, E pra nicha, bizarro. Não, e pra vocês Exato. Era um também, nicho, eu né? acho que era... Não, vocês eram muito estourados. Era muito estourado. Foi ali que eu virei fã, inclusive. Não, é que o meu canal, eu tô fazendo conteúdo, assim, com regularidade desde 2017. Eu tô com 1,7 milhão. Vocês tinham 3. Uhum. Era muita Confeitaria coisa. francesa. Confeitaria Pois brasileira. É muito assim, Pois é. o nicho do nicho. É. É. É um negócio que é muito mais específico, é mais difícil de crescer nisso. Aham. Do que Exato. finanças. Você pega um monte de gente que quer aprender a investir. Tá falando de economia, você bota lá uma thumb, a preço da gasolina vai cair, subir, já, um monte de gente vai ver. Então foi impressionante e simplesmente você falou, não, vou abrir mão. Aí depois teve o terceiro momento. Então, aí, nesse meio tempo, a gente foi fazendo algumas coisas, porque a gente apesar de parecer doidões, nós somos até, A de gente vai certa maneira, plantando a semente um tempinho conservadores. antes. Desde essa decisão, eu Então- comecei a falar sobre as coisas que eu falava no bastidor publicamente nos meus stories. Eu começo em 2018 a falar nos meus stories sobre tudo que eu dava de palestra, eu e a Dani de consultoria, que tinha a ver com o mercado de influenciador. Então, eu chamava notícias interneteiras. Eu fui vendo como que a galera aceitava. E eu vi que a galera começou a pirar naquilo ali. Não tinha Falei, ninguém que opa, falava isso na Tem um internet. caminho aqui para fazer isso daqui, Uhum. né? Tem um caminho para conversar sobre isso. Começamos a entender o que era o infoproduto. Ao mesmo tempo, essas linhas do tempo correndo paralelo, em 2020, você tem o momento final, que é a pandemia. Naquele momento, o que aconteceu? A gente ainda era o maior canal de culinária, apesar de não ter parado de cozinhar. Ela estava 1 ano sem confeitar no canal. Não, mas calma, só uma linha cronológica aqui. Antes de vir a pandemia, a gente já tinha dado 2 mentorias É isso sobre o que eu ia falar. assunto. Ah, tá. Calma. E mais Tô aonde a gente fazendo conheceu o Malu e Uma Bruno. linha paralela. Então, você tem aqui dessa parte da Dani, ela estava 1 ano sem cozinhar. Eu que estava fazendo, eu meti em 1 ano 30 e tantos vídeos com mais de 1 milhão de views no bigode. Bigode na Então, Tinha cozinha. gente que Que entrava... eu assistia muito. Tinha gente que entrava no bigode e falava assim: esse cara é muito louco. Ele é um cara e o canal dele chama Daniele Nossa. Era muito bom, nem aparecia A mais. Dani não aparecia mais. Não, ela ficou 1 ano sem, Ela sem nem cozinhar, no um show. ano. No Você show. virou o Dani. Eu Ô, virei ô, o Dani. Eu Dani Nossa. Que já é Dani. Me Dani. E aí, quando veio a pandemia, aconteceu um negócio no mercado também que era muito interessante, que apesar da gente ainda ser muito grande em culinária, teve o fenômeno do MasterChef. Não existia um dinheiro tão grande quanto que a gente ganhava para TV aberta em culinária. Por quê? Porque você não tinha grandes programas de TV aberta. Do tipo de patrocínio que a gente tinha, Electrolux, Nestlé, que são essas marcas que querem se posicionar com público médio, médio-alto, né? O MasterChef e outros programas de competição começaram a tirar todo esse dinheiro. Então, desde 2019, no final de 2018, praticamente todo o nosso faturamento era viagem. E a gente ganhava muito mais dinheiro do que na época da confeitaria. Não tava ruim pra gente. Só que daí, quando chega março e fecha o mundo, nosso Acabou a faturamento viagem. foi pra zero no dia seguinte. Não é que Tava foi mais certa ou sobre a menos. fragilidade do negócio. Foi no dia seguinte pra zero. Aquilo lá. Um olhou pro outro, fudeu. Só que por que não fudeu? Porque desde 2018 eu tava falando de comunidade interneteira. A tal da antifragilidade, né? O que eu faço quando todo mundo leva um murro? Eu já tava plantando alguma coisa em paralelo, uma outra linha narrativa. Então, foi a comunidade interneteira, que eu vi que tinha interesse, que formou uma mentoria. Dessa mentoria eu peguei o que todas as pessoas pesquisavam e queriam saber de fato sobre marketing de comunidade, que eu nem dava esse nome ainda. E eu fiz a imersão.
na imersão, que eu transformei num método, né? O que as pessoas queriam saber. Eu tava falando disso ontem, gravando Superpoder. Que eu falo muito, não é sorte, é técnica. Só que o problema é quando a pessoa é muito técnica, ela esquece que, na verdade, quem se comunica bem tem estilo, na verdade. Né? E qual que é a dificuldade de fazer um superpoder? É transformar esse estilo em técnica. Porque quem cresceu na internet fez instintivamente. Como que eu falo o que é ser uma pessoa... Que tem um estilo. Que tem um estilo, que tem uma autenticidade, que tem uma proximidade, que tem um conhecimento, certo? Então esse foi o grande desafio, né, da trajetória, que saiu da comunidade interneteira, virou uma mentoria que virou a imersão, que vocês participaram em 2018, 2019, se eu não me engano. Onde eu peguei ali e coloquei 12 habilidades que tem que fazer para formar uma comunidade. E dentre elas tem habilidade de comunicação, de autenticidade, habilidades técnicas, de upload, de análise de dados, um monte de coisa ali. Que já estava pronto o método. Quando acabou tudo, eu olhei para Dani e falei, é só transformar num infoproduto. Então, todas as lojas fechadas, a galera vai ter que vender pela internet. Eu já validei esse método fazendo a imersão, que nasceu lá da mentoria. Esse é o nosso novo produto. E eu falo com marcas desde 2013. Porque em paralelo eu sempre falei, né? Sempre dei consultoria para marcas. Então, a gente, de novo, por um timing muito bom, a gente já tinha construído, né, uma outra alternativa quando o negócio ruiu. Só que antes do negócio ruir, a gente já tinha decidido que não era mais a nossa prioridade. Tinha faltado pra gente coragem. Porque tem um negócio também, especificamente no canal do YouTube, é que quando você é o número 1, você fala, eu não quero mais, é muito difícil. Muito difícil. A gente ficou enrolando um ano e meio pra sair daquele barco. A gente já tinha decidido que a gente tinha Não, saído. quando eu fiz o vídeo falando que eu não ia mais cozinhar, eu chorava. É. Porque imagina dentro de você tá num... Cara, não é só sua família falando, não, minha filha, não larga a medicina, não. Não, não é, mundo. não é bem isso, são 3 3 milhões milhões de de pessoas pessoas falando falando. pra você, não! Não são 3 milhões de pessoas. No Pinterest eram 16 milhões de usuários únicos. Era Nossa uma quantidade de loucura. usuários únicos em todas as redes eram uns 40 milhões, cara, da Era Dani. muito Muita surreal. coisa. Era muita É gente. muita pressão, sabe? em cima Tanto de é você. que até hoje o pessoal manda, mas como assim você não cozinha mais? Ah, O povo não entende. Se abrir minha caixinha agora, deve ter um. A Dani fica louca. então é muito complicado e também, não só por negócio, também por causa de ego. As portas estão muito abertas pra você. A gente batia em qualquer lugar e falava, quem você é? Sou o maior canal de não sei, acabou. Eu e a Dani, a gente poderia um dia a gente quisesse. E a gente ia ser recebido assim, ó, entrem. Que é número 1 é número 1. Não tem jeito, né? Cara, a gente só fazia viagem com o governo, praticamente, depois de certo tempo. Os governos levavam a gente pros lugares. Imagina as portas, que a gente entrava na casa das pessoas. E daí o em mundo qualquer obrigou país. a gente a Era uma pivotar. loucura. O que a gente agradece O que eu muito. agradeço imensamente. É.